que a beleza do lugar, eles não estão tão acostumados com turismo. Então, os turistas, para eles, eles chamam de presente de Deus. Eles nos recebiam de uma maneira, as pessoas nos viam na rua acampando, vinham nos trazer comida, queriam que a gente jantasse na casa deles, queriam nos apresentar a família. E isso tudo com a barreira da língua, porque lá eles falam russo, né? Opa! Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por excelentes exemplos. Hoje, no podcast, você vai se surpreender, porque se você já pensou em fazer uma transição de carreira, e se você tivesse a oportunidade de fazer uma transição de vida? Porque, sim, de acordo com a mudança que você deseja fazer, é isso que você precisa, né, seguir aí adiante. A nossa convidada de hoje, ela tomou uma decisão que mudou tudo. Sim, ela deixou um cargo público e daqui a pouco eu vou dizer exatamente qual é, para viver um sonho de dar uma volta ao mundo. E esse sonho nem era dela. A gente vai descobrir hoje nesse episódio especial que está sendo gravado na nossa temporada da Serra Gaúcha e você vai entender por que a nossa convidada não está no estúdio, e sim na casa dela, já já. Eu sou Patrícia Brasil, é uma honra estar com você nesse podcast que fala sobre empreendedorismo feminino de uma maneira leve, descomplicada, sem firula e muita verdade. Porque aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, o objetivo é que você, nessa segunda-feira, comece a semana na intenção certa e tenha aí exemplos que te mostrem que é possível ir lá e fazer. É sobre isso. Comigo, nesse podcast de hoje, ela, a nossa gaúcha preferida, né? Porque aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, eu já entrevistei alguma gaúcha nessa temporada, com certeza, mas com essa história, essa gaúcha natural de Porto Alegre e em 2017 largou um cargo público de oficial de justiça, vendeu um apartamento e deixou a vida confortável para trás para embarcar numa grande aventura de volta ao mundo a bordo de uma Land Rover com o marido. Foram quase 5 anos, 62 países e muitas histórias para contar. Bem-vinda, Rafa. Que prazer ter você no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Oi, Patrícia. Olá, todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo aí. É um imenso prazer, adorei o convite, porque, né, se eu tenho muita história para contar, eu gosto de compartilhar as minhas histórias também. É sobre isso, total. E eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei até a Rafa, que é um fato curioso. Quando a gente decidiu colocar o estúdio na Serra Gaúcha, a gente escolheu um hotel icônico, né? Que foi um dos primeiros hotéis da região sul do Brasil, tem mais de 100 anos, super tradicional. E o mais bacana, tinha o espaço no tamanho que a gente precisava. E, né, o Grande Hotel Canela nos abraçou nesse projeto. E eu cheguei caminhando, né, pelo hotel, que tem uma área verde maravilhosa, e observei que tinha uma Land Rover toda adesivada com várias coisas do mundo inteiro e tinha lá pandoraontheroad.com.br. Eu botei no Google, caí no site, li o site inteiro, caí no YouTube, assisti os vídeos, eu falei, meu Deus, que história de vida deles, eu preciso conseguir o contato da Rafaela, já sou fã. E assim foi feito, amor, porque ela sonha, ela faz, a gente conseguiu o contato da Rafa, eu pensei, ela está hospedada aqui. A Rafa vai falar o que que ela faz hoje aqui no hotel e que delícia de encontro, né? Foi esse, porque realmente, se você precisa de uma história para te inspirar a mudar de vida, a largar esse emprego que não faz sentido, que toda vez que toca aquela música do Fantástico no domingo, você já se arrepia porque vem uma semana que você não quer viver pela frente, você precisa dessa história para poder pensar que de repente você precisa aí viver uma alternativa, uma diferença, né, um rompante nessa sua vida. E essa história pode te inspirar. Então, fica até o final e compartilha também com uma amiga que sempre sonhou em largar tudo e viajar, porque hoje você vai descobrir se vale a pena. E eu já quero começar com essa pergunta, Rafa. Valeu a Vamos pena embora. largar tudo? Valeu. É um largar tudo, né? O que que a gente larga? Larga uma vida confortável, né? Que muita gente, enfim, um cargo público, estabilidade e tal, mas eu conheci o mundo, né? E quantas Total. oportunidades a gente tem, né? Para poder fazer uma coisa dessa, né? Então, sim, valeu muito a pena. Com certeza, Maravilhoso. a minha resposta é essa. Maravilhosa. Então vamos entrar um pouquinho nessa história, porque eu estudei um pouco, lógico, né? Amei ler tudo que estava no site de vocês, adorei o roteiro, adorei saber que vocês mandavam a Land Rover de navio entre continentes. Meu Deus, nem sabia que isso era possível. Achei Nem muito. a gente foi descobrindo.
Eu achei ousado e eu adoro gente que tem a ousadia de viver o que só os outros sonham, né? E às vezes falta aquele a mais para executar. E aí eu queria entender também, esse sonho de dar a volta ao mundo não é seu? Não era, né? Não era Aham. meu. Eu sou casada há 8 anos, mas eu tô com a mesma pessoa, né? Com meu marido faz 18 anos, né? E isso, desde que eu conheci ele, era sonho de infância dele de conhecer o mundo. Mas no início, Patrícia, eu confesso que eu não dava muita bola, né? Quando alguém te diz, vamos largar tudo e vamos dar a volta ao mundo, eu dizia, vamos, claro, um dia a gente vai fazer isso. Eu não imaginava que realmente isso ia virar uma realidade, né? Ia sair do plano dos sonhos para virar uma realidade. E aí eu embarquei com ele nessa grande aventura aí e desbravar juntos, né? Coisa boa a gente poder também ter alguém para compartilhar os sonhos. Nossa, muito maravilhoso, até porque eu acredito que essa é uma grande aula, até e um exemplo do que é casamento, né? O matrimônio é você não só ter os seus próprios sonhos, mas ter sonhos em conjunto e ainda abraçar o do seu parceiro, da sua parceira ali. E no seu caso, que história bacana, né? Porque morar num carro por quase 5 anos, acho que agora vocês estão preparados para viver tudo. Para qualquer coisa. Se a gente passou por essa prova aí de dividir 3 metros quadrados em qualquer discussão, não tinha nem outro quarto para poder fugir, né? Era o mesmo carro, no máximo a barraca em cima, para poder tirar um tempo. Foi bem desafiador, Patrícia. Realmente foi uma viagem que a gente evoluiu como ser humano e como casal, né? A gente se descobriu, de várias outras maneiras, né? Foi bem, bem intenso. Nossa, eu quero entrar nesse assunto, porque que ano que vocês tomaram essa decisão e qual era o cenário profissional de cada um, assim? Então, o ano era de 2017. Eu era oficial de justiça numa cidade de Gravataí, que é próximo a Porto Alegre, né? Que eu sou natural de Porto Alegre. E o Edu, meu marido, era gerente comercial, né? De uma rede de loja de bijuterias. E os negócios, na verdade, dele não estavam indo tão bem. E ele, enfim, ele sempre teve esse sonho de infância de dar a volta ao mundo, mas ele decidiu que ele queria realmente botar isso em prática. E aí ele me convidou vim para dar essa volta ao mundo com ele. E no início eu não cogitei muito, não, porque né, a gente tinha uma vida confortável, a gente tinha comprado recentemente o nosso apartamento na planta, tinha ficado pronto, eu tinha colado todas as lajotas da minha cozinha, feito o meu closet, né? E não só isso, tinha um emprego estável, né? Um cargo público. Não era o meu, enfim, não era o meu sonho de vida. Ser oficial de justiça é uma carreira bem desafiadora, porque a gente lida com muita tragédia, né, dos outros. Então eu sempre carregava isso comigo. E aí eu comecei a pensar, e aí ele disse se eu quisesse ir com ele, né? Ou se não, ele ia tirar um ano sabático e ia viajar sozinho, né? Ia... Ainda jogou E essa aí eu para pensei, você? é. E aí no início eu pensei, gente, não vou largar tudo assim, imagina, né? Minha casa, meu conforto, meu cachorro, todas as minhas coisas para morar num carro, como é que é isso? E aí começamos a pensar juntos. E aí eu comecei a cogitar, por que que isso não é para mim? Por que que eu sempre, né, eu vim de uma família eu tenho 11 tios, 10 são concursados. Então é uma família bem que anda assim dentro da caixa, digamos, se eu for explicar. Tradicional. E aí eu fiquei pensando, por que que não é para mim? Por que que eu não posso embarcar nisso, né? Tá me faltando coragem, vontade, será que eu quero fazer isso? Total. E se eu quero, o que que me falta, né? E aí eu comecei a cogitar e a gente começou a pensar juntos e colocamos muito planejamento, né? Na verdade foi isso, muito planejamento até que isso saísse do papel e virasse realidade. Nossa, muito, tem tanto aprendizado aí. Primeiro de tudo, eu queria entender quando que você tomou a decisão e em quanto tempo vocês planejaram isso? Porque quando uma pessoa está numa situação de transição de carreira, e a gente tem um episódio inteiro aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, com a Ana Gabriela e com a Zora Viana, pode colocar aqui no nosso canal que você vai assistir, falando de uma maneira mais prática os passos que você precisa fazer durante uma transição. E a gente sabe que, de acordo com o tamanho do estresse que a pessoa está vivendo naquele momento da transição, ela precisa ser feita muito rápido, ou ela consegue ser feita ao longo de um período ok, tipo alguns meses, um semestre e tudo mais.
E como é que foi você tomar a decisão, né? Putz, vou. E quanto tempo você demorou para planejar? Tá, vou vender meu apartamento, o que eu vou fazer com isso? Desfazer do meu closetzinho. Meu Deus. Você deixou o closet para trás. Deixamos para trás, móveis, close, fizemos um brick, claro que não com todas as minhas coisas, né? Mas com uma boa parte. Então, eu acho, Patrícia, que desde que a gente tomou a decisão de é isso que a gente quer fazer, vamos, porque eu acho que aqui um dos primeiros aprendizados que eu podia compartilhar com vocês é que não existe momento ideal. O momento ideal para fazer alguma coisa, se a gente ficar esperando ele É aparecer, hoje. ele não existe, né? É Nossa. hoje. Então, assim, eu poderia ter feito isso antes, eu tinha 32 anos na época, né? Ah, que poderia ter sido melhor se eu tivesse feito com 20 e não já tão depois, né? Mas aí não tinha o dinheiro suficiente, ou não tinha outras condições suficientes, né? Então a gente decidiu que não haveria momento ideal e que o momento ideal era aquele, né? Que a gente estava vivendo. Então a gente começou a planejar, eu acho que em 6 meses, tá? Foi bem rápido, assim, se tu me perguntar. Nossa. Entre pedir demissão, né? Botar o apartamento à venda. E o apartamento realmente vendeu em 2 meses. A gente nunca. Na verdade, a venda do apartamento não era uma condição, a gente tinha uma reserva, tá? A gente passou muitos anos fazendo uma reserva, não necessariamente para a volta ao mundo. O meu marido sempre pensava nisso, mas a gente tinha uma reserva de vida, né? De que a gente sempre juntou por muito tempo. Então, a venda do apartamento foi só uma coisa que aconteceu junto, né? Não era necessariamente uma condição. E, e até a gente começar a pensar, como é que nós vamos? A gente vai de mochila? A gente vai de carro? A gente vai com que carro? A gente vai por onde, né? Então, foi muito planejamento. E nesses 6 meses, mais ou menos, a gente conseguiu pensar que a gente queria ir com a Land Rover. A escolha do carro foi decisiva também, né? Porque eu falei para o Eduardo que eu não queria ir de mochila, né? Eu achava que era Já o era um carro pouco foi demais, né? Porque você era um deixar, pouco demais. você deixar para trás o seu closet, o seu conforto, Botar numa mochila. ia ser puxado demais, né? E aí você simplesmente decidiu que não queria de mochila, porque é um passo importante também na parte estratégica, né? Então a gente escolheu viajar com um carro propriamente dito, porque o carro te dá uma liberdade que outros meios de transporte não te dão. Meu marido é fotógrafo hoje, né? E uma das maiores vontades que a gente tinha sempre foi de conviver muito na natureza. Então o carro ele dava a liberdade da gente chegar onde a gente queria, né? Coisa que às vezes tu depende de transporte público, a gente não chega em cantinhos escondidos por aí como a gente Total, chegou com o carro, né? total. Então e o carro também era um porto seguro nosso, né? Eu tinha minha cozinha, a gente podia cozinhar as nossas coisas, a gente podia dormir, parar num lugar, por exemplo, eu amei essa cachoeira, vamos acampar aqui. Então o carro nos dava essa incrível liberdade de chegar num lugar e se apaixonar e ali ficar, né? Coisa que quando a gente faz de mochila e tal, tu tem que ter um outro planejamento, é um outro tipo de viagem, né? Nossa, muito interessante. Até essa preocupação de saber qual era o formato da viagem que vocês gostariam de ter. A gente tem até algumas imagens aqui que são interessantes, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como que deve ser viajar assim? Aí, quando eu entrei no Instagram, no site de vocês, no YouTube, eu fiquei tão impressionada. Inclusive, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, já dá 5 estrelas, segue o nosso canal aqui no Spotify do Ela Sonha, Ela Faz, e também lá no YouTube. Já ativa essa notificação, se inscreve no canal, porque é muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Agora, me conta uma coisa. Essas imagens que a gente vai compartilhar com você, elas são de momentos da viagem e principalmente do carro, né? Que foi o que me chamou a atenção na hora que eu estava andando aqui no hotel e eu olhei assim, gente, que quando eu olhei, primeira coisa, né? Uma expedição de volta ao mundo, eu falei, cara, que eu usar, da onde que veio esse nome, primeiro de tudo, né? Pandora on the Road, achei demais. Já na hora eu queria procurar o que que era, né? Então, o nome, essas coisas vão surgindo à medida que a gente vai pensando na viagem e vai se programando, né? A parte mais difícil para mim, Patrícia, de deixar para trás não foi emprego público, não foi apartamento, não foi o closet, foi a minha cachorra, que se chamava Pandora, era uma pug.
E a gente optou por, as pessoas, por que que não levaram a Pandora junto? Gente, a gente morava num carro, né? Eu passei por 62 países. Não tinha, tem algumas pessoas que tomam a decisão de viajar com carro, tá? Mas aí, assim, a gente foi para países que tinham regras muito rígidas, né? A gente passou por Rússia, por Ucrânia, por China, eram lugares que jamais iam permitir a entrada de um animal doméstico. E eu também não queria fazer isso com ela, né? A gente sabe, o pug é um animal que a Pandora não pode ficar muito tempo no sol. A Pandora não podia fazer muita trilha, né? O pug é um animal muito delicado, né? Então, foi a parte mais difícil, a Pandora foi morar com os meus sogros, né? Eu brinco que ela foi fazer um intercâmbio com os avós. E o nome dela era Pandora. E um jeito que a gente pensou de que a Pandora pudesse ir junto como uma homenagem foi chamar o carro de Pandora. Que Então a gente demais. batizou a Land Rover de Pandora, para que a Pandora pudesse nos acompanhar na viagem de uma forma simbólica, né? Não assim presencialmente, né? E aí Gente, a Land Rover virou Pandora e Pandora on the road, né? Pandora na estrada. E a Land Rover hoje é parte da família, sabe? As pessoas perguntam: mas vocês vão fazer o quê com esse carro? Imagina, esse carro nos levou para 62 países, deu a volta no mundo inteiro. Ele faz parte hoje do que a gente é, né? Então vai continuar com a gente esperamos que por um bom tempo ainda, né? Então foi daí que nossa, surgiu o nome. que legal, que legal. Assim, a gente fala, né? A experiência não substitui simplesmente nenhum projeto. Essa experiência de você poder dar a volta ao mundo e ainda ter ali o nome do Pug no carro foi genial essa sacada, muito bom. Que ajudava a matar a saudade, eu imagino também, né? De estar falando, de É, estar. Isso é demais. Agora, um ponto importante. Vocês ficaram, ao longo desses 5 anos, 100% focados na viagem, ou vocês, de alguma forma, chegavam nos países e trabalhavam? Vocês se planejaram para ficar quanto tempo exatamente sem trabalhar? Porque o que acontece aqui na audiência do Ela Sonha, Ela Faz? A mulherada com certeza vai ter muita vontade de fazer algo do tipo, mas não é todo mundo que tem alguns anos de reserva de emergência e principalmente um apartamento para poder, de repente, né, quitar ali rápido para poder investir nesse sonho. Então, como que vocês fizeram de fato? Porque eu imagino que um planejamento de 6 meses para planejar os próximos 5 anos era, primeira pergunta, vocês planejaram 5 anos ou vocês estenderam quando já estavam na viagem? não, na verdade foi sendo estendido, né? Ao longo, os prazos foram sempre aumentando, né? A gente pensava no início em 2 ou 3 anos, tá? Na verdade, eu pensava em dois, porque para mim era muito difícil pensar em mais. Então eu precisava, assim, pensar numa coisa que para mim era viável, né? Não, 2 anos eu vou conseguir morar num carro. Então para mim era mais importante colocar esses prazos, né? Para eu achar que eu ia conseguir fazer. Nossa, E eu fico imaginando você falando para ele, olha, eu quero dar uma volta ao mundo, e você, ó, 2 anos. Passou 3 anos e já estava como, né? Pois é. E aí é que, gente, o tempo voa, né? Eu nem acredito que foram, claro que foram 62 países, o que a gente viveu foi incrível. Mas assim, eu me lembro de ontem estar saindo para essa aventura. Então, realmente a gente pisca e o tempo voa. Então, por isso que a gente tem que realmente ir atrás das coisas que a gente acredita. Mas então, Patrícia, as coisas foram acontecendo realmente muito com a viagem. A gente foi descobrindo coisas ao longo da viagem. Tem muita gente, tem muitos viajantes que a gente conhece que vivem disso, tá? Que tem um canal de YouTube e que vivem da viagem, né? Que conseguem monetizar a A questão do viagem. YouTube, de ter patrocinadores e tal. Então, isso é uma opção, por exemplo. Só que a gente nunca foi muito de vídeo, né? E a gente e viver de YouTube não é fácil, né? Então, os casais que a gente conheceu na estrada que faziam isso como para poder viver disso é um trabalho, né? Eles estavam onde eles iam, eles tinham que filmar o tempo inteiro, horas de edição, passar um dia inteiro editando muitas horas, né? Procurando um lugar com internet. E a gente viveu muito na natureza, então muitas vezes a gente não tinha conexão de internet e a gente não queria, na verdade, porque a gente queria era aproveitar a viagem que a gente tinha largado a vida confortável para aproveitar o mundo 100%, sabe? Nossa. Então a gente foi usando da nossa reserva, tá? Que a gente tinha antes, né? A nossa sorte foi com um apartamento que a gente comprou na planta, valorizou.
de uma maneira, né? Foi um investimento que foi feito. A gente tinha alguns investimentos também em aplicativos financeiros, né? Então a gente também tinha alguma rentabilidade disso. E ao longo da viagem, a gente também. O meu marido era gerente, né? Como eu comentei, mas ele sempre tirou foto desde jovem, né? Então, foto sempre foi uma paixão dele. Mas aí a gente descobriu uma oportunidade no meio da viagem que era trabalhar em hotéis, né? A gente no início começou a fazer uma permuta, porque a gente não tinha um portfólio de hotéis, né? Como é que eu vou Uhum. vender um trabalho que eu não tenho? Então a gente oferecia o trabalho de tirar foto dos hotéis, né? Foto, enfim, dos hotéis, dos quartos, foto com drone e tal, porque meu marido sempre gostou disso, né? De já ter esses equipamentos. E aí a gente oferecia por troca, a gente ficava hospedado por 3 dias, tirava as fotos e aí não vendia. E depois virou um negócio, né? A Nossa. gente trabalhou em mais de 40 hotéis, que depois a Uau. gente cobrava também por isso, né? E isso surgiu totalmente no meio da viagem. A gente jamais imaginou que a gente ia fazer isso, por exemplo. Nossa, bem interessante. Tem alguns pontos aí da sua fala que eu quero trazer mais luz aí e atenção para quem está acompanhando esse episódio. Primeiro, quando você fala que você conheceu casais que produziam conteúdo ao longo da viagem, monetizavam o canal do YouTube, criavam, viviam desse conteúdo que precisava ali de todo um trabalho, né? Às vezes a pessoa acredita que viajar criando conteúdo seja uma coisa, ai, fácil. Não é, trabalho é trabalho. É, e tem uma coisa aí que às vezes as pessoas não se atentam. Se você saiu da loucura de uma vida com rotina, com emprego, com casa, com conforto do tudo, para poder ir para uma viagem dessa, vocês foram muito assertivos quando vocês escolheram de fato viver essa experiência. Porque se vocês tivessem, de repente, se deixado levar por essas pessoas que falavam: nossa, mas abre um canal do YouTube, abre um Instagram e comenta aqui, vocês iam ficar sempre naquela sensação de FOMO, sabe? Do fear of missing out. O tempo inteiro, que é tipo quando você sente que tá para trás. E não, vocês souberam viver aquele momento e naturalmente, né, uma habilidade que já era natural do seu marido foi o que eventualmente acabou complementando a renda que vocês tinham planejado. Então tem um aprendizado aí muito grande que a maturidade traz também, né? Que é saber reconhecer o momento de trabalhar, o momento de descansar, quando sim, quando não, quando nunca. E isso na sua fala, para mim, está muito claro. E todo mundo que está ouvindo esse episódio precisa refletir assim: será que os sims que eu dou na minha vida eles estão alinhados com o estilo de vida que eu quero levar? É por aí que a gente tem que continuar seguindo se a gente quiser ter aí uma qualidade no longo prazo na nossa vida. E eu acho que vocês fizeram isso de maneira brilhante. Outro ponto também foi fazer um MVP, né? Um mínimo produto viável. Vocês, antes de venderem um serviço, vocês fizeram uma permuta, que é trocar o serviço pela hospedagem ou ali para vocês poderem ter esse portfólio. E depois vocês, com o portfólio em mãos, com a experiência de já terem feito as imagens, tratado, sabendo quanto de trabalho vocês teriam para fazer aquele projeto, vocês monetizaram em cima disso. Então é muito bacana realmente ver o quanto que, por mais que seja uma viagem de volta ao mundo, para vocês curtirem essa experiência, vocês, souberam curtir, né? E sem se deixar influenciar, né, pela dopamina que é dos números de rede social e tentar desvirtuar vocês do que era importante naquele momento. E, acima de tudo, naturalmente identificar que um hobby, de repente, poderia virar ali uma renda extra, alguma coisa que vocês sentiriam orgulho de captar. Eu imagino que deve ter fotos maravilhosas dessa viagem ainda. E eu quero entrar num ponto agora, Rafa, se você me permite, de uma parte mais prática, no sentido: qual foi o país que mais encantou e o país que vocês não esperavam nada e vocês chegaram lá e, meu Deus, eu quero ficar mais? Né? Isso eu faço essa pergunta porque eu tenho alguns países que eu tive a oportunidade de viajar a trabalho, amei, queria ter voltado para curtir, para ficar de lazer, e até hoje não fiquei. Tá aí completando 10 anos que eu fui fazer um projeto em Bali, nunca mais consegui voltar, Olha aí. mas está na lista. Vamos lá. Me conta, que país que surpreendeu vocês e Ah, outra então, essa pergunta é muito difícil, né? E a gente sempre brinca que, dependendo da época que me pergunta, a minha resposta vai ser diferente.
porque cada país é diferente, né? Então, todas as experiências que a gente viveu, porque tinha muita natureza, né? A Noruega, por exemplo, foi um país que eu não imaginava o que é a beleza daquele lugar, sabe? A gente passou um mês inteiro na Noruega, a gente tinha só 3 meses para ter uma ideia. A gente, todo estrangeiro, quando chega na Europa, tem um visto permitido de 3 meses só, que chama visto da área Schengen, né? E a gente passou um mês só na Noruega porque a gente não conseguia ir embora. A gente viu a aurora boreal lá, que não era época, né? A época é sempre no rigoroso inverno, que é dezembro, janeiro, fevereiro lá, né? E era setembro ainda, e a gente foi surpreendido num dia com as luzes da aurora boreal, então foi inesquecível, realmente. Nossa. Teve alguns lugares também, na Ásia, por exemplo, que eu jamais imaginei. Cazaquistão e Quirguistão, por exemplo, são lugares assim que a beleza do lugar, eles não estão tão acostumados com turismo. Então, os turistas, para eles chamam de presente de Deus. Eles nos recebiam de uma maneira, as pessoas nos viam na rua acampando, vinham nos trazer comida, queriam que a gente jantasse na casa deles, queriam nos apresentar a família. E isso tudo com a barreira da língua, porque lá eles falam russo, né? E poucas pessoas falam inglês, e a gente no inglês e eles no russo, e a gente tendo que se comunicar da maneira que dava, né? E realmente foram lugares que a gente nunca imaginou que ia ser tão bem recebido e que ia ser tão bonito e tão maravilhoso de viajar. E eu sou Uau. suspeita para falar, mas um dos anos que eu fui mais feliz, eu acho, nessa viagem foi o Sudeste Asiático. Tu acabou de falar em Bali, né? A gente passou muitos meses em Indonésia, Vietnã, Tailândia, são lugares assim que o Sudeste Asiático é um lugar para quem tiver oportunidade. A passagem de avião é mais cara para chegar até lá, mas a gente sabe que tem promoções. Se a gente ficar por dentro, dá para fazer aí um esquema de não pagar tanto, usando milhas e tal. Mas quando chega lá, o dinheiro rende, porque ainda é muito barato, né? Então a gente conseguia ficar em hotel por R$ 50. Então a gente até acampou menos, né? Tomava café, hotel com ar-condicionado, se dava o luxo de que na Europa a gente já não podia, né? Na Europa a gente tinha que acampar e cozinhar todos os dias, porque era muito caro, né? Então o Sudeste Asiático era um lugar onde a gente podia passear de barco por R$ 80, por exemplo, né? Fazer Nossa. coisas que era permitido a gente ser turista, porque o viajante a longo prazo não é turista, né? A gente é um viajante de outro estilo, né? A gente tem que calcular todo o dinheiro sempre muito certinho, né? O turista que está um mês no lugar pode se dar alguns luxos que a gente não podia. Então eu fui muito feliz na Ásia, né? Nossa, nossa, muito incrível. Eu fico imaginando o tanto de história que vocês viveram aí. Gente, pô, eu tô esperando o livro Pandora on the Road. Se tiver, já me manda. E agora eu sei que O nem tudo. livro é um projeto, né, que tem que sair do papel, só que quando volta assim, né, transição de carreira, a gente se pega de novo, tendo que correr atrás do tempo que a gente Trabalho. investiu na viagem. Mas vai sair, vai sair. Maravilha. E eu sei que nem tudo são flores, né? Que perrengue que fez com que vocês repensassem na decisão que vocês tomaram de fazer uma viagem de volta ao mundo, assim? Teve algum perrengue que vocês se olharam e falavam, caraca, acho que agora vai ter que voltar, que o negócio aqui, o caldo engrossou. E no Pílulas de Conhecimento da Picadilly de hoje, a gente vai compartilhar com você algo que talvez esteja adormecido aí dentro. Você já ouviu falar em GRIT? GRIT? Sim, essa é uma sigla do inglês que, basicamente, para você poder despertar isso, é aquele entusiasmo, é aquela garra, é aquele sangue nos olhos de fazer acontecer. E muitas das vezes você não consegue fazer isso se estiver dentro da sua zona de conforto, no calorzinho de estar tudo aconchegante, você simplesmente fazendo aquilo que você domina sem desenvolver nenhuma nova habilidade. E como que você desenvolve essa vontade, essa garra de tirar tudo do papel e fazer acontecer? Quando você se posiciona em ambientes que você naturalmente se sente desconfortável ou você precisa desenvolver alguma habilidade, precisa se superar, precisa se instigar a ser melhor do que você é para ultrapassar por aquilo. O Pílulas de Conhecimento da Picadilly é uma forma prática de encorajar mulheres na sua caminhada, com conteúdo de altíssimo valor aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, que é um podcast exclusivo para falar sobre empreendedorismo feminino de uma forma prática, simples e muito direta.
Acesse o QR Code que está na sua tela nesse momento para poder conhecer todas as novidades que Pecadilly tem para você, além desse cenário de Barbie maravilhoso nessa temporada inédita do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Porque eu tenho certeza que se conforto encoraja, a Pecadilly entende muito bem disso e a gente aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz caminha juntos nessa jornada para levar você para o próximo passo aí na sua vida e na sua carreira. Ah, e alguns, Patrícia, eu vou te dizer que relacionado assim, a gente não ficar doente, a gente nunca não sabe quando isso vai acontecer. E as coisas acontecem quando a gente menos espera, né? Então a gente teve alguns perrengues relacionados à doença mesmo. Eu quebrei o pé na Nova Zelândia, por exemplo, e eu tive que morar numa van com muleta, né? E em campings. Mas a sorte é que foi num país em que o governo me pagou tudo, né? Foi porque o acidente aconteceu lá e eu tive os melhores cuidados porque é um país realmente muito de primeiro mundo, né? Então, mas eu imagino que isso poderia ter acontecido numa floresta no Laos e aí eu ia estar mais encrencada, né? Meu Deus. A gente teve Covid quando a gente recém tinha chegado na África e era no Quênia e isso era bem no início ainda. Então a gente não sabia ainda o que que ia acontecer, se a gente ia precisar de um hospital, se a gente ia precisar de uma estrutura. E aí as notícias na televisão, né, das pessoas precisando ser entubadas e tal, então foi um momento de bastante medo, assim, que a gente passou, porque não sabia o que que podia acontecer. No fim das contas, deu tudo certo, a gente teve uma Covid leve, né, que foi emendada com uma pedra nos rins do Edu, então a gente já emendou, né, Meu já foi para o Deus. hospital. Então essas coisas de doença são coisas que a gente não imagina, e ninguém gosta de ficar doente fora de casa, né? Então foi dali também a importância da gente identificar que o seguro-saúde era uma coisa imprescindível, né? Quando a gente está fora do nosso país, tu tem que investir num seguro-saúde. Às vezes é caro, as pessoas, poxa, mas eu não tenho essa grana. Mas a gente tem que pagar para ter depois um conforto de poder ter um atendimento, né? Nossa, muito Então, legal. isso perrengue de doença, né? Fora alguns outros ao longo da viagem, né? De coisas que aconteceram que a gente não imaginava. A gente acampou, por exemplo, numa fronteira entre a Turquia e a Armênia, que era uma zona de guerra, e a gente não sabia. Então a gente foi acordado de madrugada pelos policiais, sem entender muito o que estava acontecendo, porque eles estavam apavorados que a gente estava acampando numa zona de guerra, que era proibido e tal. Então, essas coisas aconteciam sem às vezes a gente saber, né? Por mais Meu que a gente Deus. planeje e pesquise, esse tipo de coisa acontecia, né? Porque cada país tem as suas peculiaridades, né? Nossa, que interessante. Meu Deus. E que coragem, né? Olha, eu quero entrar num ponto que é de aprendizados práticos para nossa audiência. Então, se você pudesse elencar três aprendizados que você teve dessa experiência e que você acredita que só nessa experiência seria possível adquirir isso na vida, que aprendizados seriam esses? Ah, vamos ver. A gente aprendeu que o planejamento, sabe? Planejamento que a gente fez pré-viagem, né? De tudo que a gente ia precisar, desde montar o carro, a gente ia morar no carro por alguns anos, né? O que que precisava ter nesse carro? A gente teve que pesquisar muito de outros projetos, de outras pessoas, né? Então, o planejamento prévio foi muito importante e o planejamento constante, né? O nosso planejamento de viagem era diário, né, Patrícia? Para onde é que eu vou amanhã? Eu vou que estrada que eu vou pegar? Eu preciso fugir de chuva, vai estar muito frio, eu vou conseguir acampar? Que documentos que eu preciso, né? Tanto para a gente quanto para o carro. É seguro esse lugar onde a gente está indo? Essa estrada é a melhor? Então, o planejamento fez parte da nossa viagem o tempo inteiro, sabe? Uau. Prévio e ao longo da viagem, todos os dias, né? Sobre onde é que a gente vai acampar hoje? Esse lugar está perto de água? É um lugar que, se chover muito, a gente está seguro? Tem animais perto ou não? A gente precisava pensar, porque acampar uma coisa que te deixa a 100% atento, né? Às vezes a gente aqui em casa, no conforto, a gente não se dá conta dessas coisas, mas acampando a gente precisava estar 100% do tempo atento, né, a tudo que estava Nossa. acontecendo. Então, eu acho que o planejamento é um deles. O outro aprendizado, eu acho que foi se dar conta de que a gente é extremamente adaptável, né, às diversas situações. A gente passou por temperaturas de -15 a 45 graus.
no Tibete, a 5.000 metros de altura, a países muçulmanos, a países com culturas completamente diferentes. E a gente ia descobrindo isso, claro que com pesquisa antes, mas quando chegava lá, como é que a gente devia se comportar, o que a gente devia fazer. Então a gente se descobriu 100% adaptável, né? A resiliência, por exemplo, é ter a capacidade de se adaptar às mudanças, né? As mudanças, e uma viagem de volta ao mundo é uma mudança constante todos os dias, né? Nossa. Cada dia diferente, cada destino novo eram informações novas e eram coisas que a gente tinha que se adaptar, à cultura do lugar, à comida, o que tem para comer. Várias vezes a gente não escolhia, a gente comia o que tinha disponível, né? Então, esse poder de adaptação que o ser humano tem, a gente só descobre quando a gente passa por alguma coisa assim. Muito E, bom. deixa eu pensar, alguma terceira opção, quer dizer, coisas que a gente aprendeu, né? Eu tinha muito medo, muito medo, Patrícia, do futuro, né? Coisa que o Edu não tinha. O Edu vivia o momento 100% presente, né? Ele estava presente naquele lugar, naquela natureza, naquela paisagem, com aquelas pessoas 100% do tempo. Eu, pelo meu background, né, já de ter antes um emprego estável e tal, eu tava sempre preocupada. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser nesse país? E outra, preocupada com quando voltasse ao Brasil, sabe? Como é que vai ser quando a gente voltar? Porque eu tinha largado o emprego público e o Edu não queria mais ser gerente comercial. Como é que a gente vai fazer, né? Para se reinventar, para se recolocar no mercado de trabalho? Eu morria de medo, de verdade mesmo, de como é que ia ser, se ia demorar, se eu ia me adaptar. E quando eu cheguei aqui, me reinventei como pessoa e como profissão, né? Eu virei produtora de eventos, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Quando eu cheguei aqui, eu tenho uma grande amiga que produz muitos eventos aqui, ela produz festival de cinema, inclusive, e ela me disse: Olha, tem uma vaga para ti no festival de cinema. Eu disse: Vamos embora. E ela me disse: Olha, de logística. E eu disse: Bom, se eu conseguir fazer uma logística de uma volta ao mundo por 5 anos, eu faço qualquer coisa de logística hoje em dia, né? Então é isso, é aprender que a gente pode se reinventar, não existe prazo, né? Eu pensando, pô, eu sou uma mulher, tô com 37 hoje, né? Passei 5 anos fora do mercado de trabalho. Será que as empresas vão me dar oportunidade? E aí eu fui descobrindo isso, que hoje em dia as qualidades que a gente precisa ter como profissional não são mais como eram antigamente, né? Com Hoje em dia a gente certeza. não precisa mais ter um currículo com tudo engessado ali. E eu aprendi que o aprendizado e a evolução que eu tive numa viagem dessa, nenhuma faculdade, eu sou formada igualmente, mas nenhuma faculdade me daria, né? O aprendizado que eu tive. Então, aprender isso, que a gente é dono da nossa história, a gente pode se reinventar a qualquer momento, né? Nossa, Eu acho achei. que isso foi muito importante. Bom, recapitulando então, os três maiores aprendizados de uma mulher que já deu uma volta ao mundo, já esteve em mais de 62 países e em 5 anos morou num carro, simplesmente são esses, né? Primeiro, você já falou aí essa capacidade. Primeiro, vamos deixar você recapitular então, né? Primeiro de tudo, a organização, o planejamento fundamental. Adorei isso. Fundamental. E Me tanto ajuda planejamento, acho que serve para qualquer área da para vida, né, tudo, Patrícia? para Para tudo. Você tudo. veio pronta para. Planejamento financeiro, planejamento emocional. O que que eu preciso, né? Se eu tô com medo, tá? O que que vai me ajudar a ter menos medo, né? A gente fez muita pesquisa. Outros viajantes, como é que eles fizeram, né? Então, a gente buscar histórias de outras pessoas também, para a gente se inspirar, né? Assim como de inspiração para a gente perder o medo e ver que é possível, inspiração prática mesmo. Como é que esse pessoal fez que deu Total, certo, né? total, total. Então, É, primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto, você entender que você pode se adaptar mais fácil do que você imagina, né? Então, adorei isso, exatamente. adorei, adorei. Realmente, às vezes a gente se coloca sempre, né? A gente se protege tanto para não passar perrengue na vida e vamos conquistando cada vez, enfim, coisas melhores, né? Reconhecimento de carreira, mais dinheiro, mais trabalho, e você vai se colocando cada vez mais num carro mais confortável, na casa mais confortável, blindando você, deixando você bem quentinho na zona de conforto. Mas é quando você sai dela que você descobre que você se adapta em qualquer lugar. E isso é genial, você trazer esse ponto, né? Muito, muito bacana mesmo. E terceiro ponto que você acabou de falar, eu acho que eu já vou emendar, vou pedir para você falar ele e já emendar numa resposta, porque eu gostaria de saber se esses foram seus aprendizados
como ser humano, como mulher, quais foram os aprendizados como esposa, né? E para o seu relacionamento, porque pensa num teste de casamento, teste, Prova de fogo, né? né? Foi um desafio muito grande, porque a gente é um intensivão, né? Foi um intensivão de casamento. A gente vivia num espaço de um carro, né? De 3 metros quadrados de uma Land Rover. Então, a gente brinca que não tinha espaço para ficar de birra ou brigar eu tenho meu espaço, eu vou dormir no outro quarto, eu preciso do meu momento. Porque a gente estava 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana juntos, né? Demais. Então a gente não tinha espaço para ficar de mal. Então a gente aprendeu que a comunicação, a gente precisava entender, né? E conversar, ó, o que que deu errado, e cada um ter o seu espaço também. O Edu, ele é muito aventureiro, né? E eu sou, por exemplo, o Edu não pode ver uma montanha que ele quer subir. Eu já tenho um pouco mais de parcimônia. Ó, vamos subir, será que eu consigo subir essa montanha? Será que eu quero? Então, entender que cada um também tinha suas individualidades, né? Algumas vezes o Edu fez algumas coisas e eu não. Então, eu optava por não ir, né? Ele subia a montanha, eu ficava na cidade. Então, entender que dentro de um casamento a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Nós somos um casal, mas cada um, eu continuo sendo a Rafaela e o Eduardo continua sendo o Eduardo. Então, respeitar as individualidades ao longo da viagem. Eu senti muita falta, Patrícia, de ter. Eu não sei se. Eu acho que para mulheres isso é importante, de realmente ter. Não é a rotina aquela que massacra, mas é de estar num lugar, no mesmo lugar por uma semana, sabe? Eu dizer, Du, eu Sei. preciso estar um pouco Eu preciso ir na Como padaria e sei? reconhecer a moça que me vende pão. Eu preciso né? Eu preciso ficar num apartamento uma semana e me identificar com aquela, caminhar em volta do bairro. Eu precisava, às vezes, desses momentos. E a gente parava um pouco a viagem e a gente ficava, às vezes, uma semana ou duas numa cidade para eu ter esse conforto de me sentir pertencente àquele lugar, né? Porque a gente mudava muito todos os dias, então eu sentia falta de me sentir pertencendo a algum lugar, e de vez em quando então a gente parava a viagem para eu poder me sentir assim, ter esse conforto. Então eu acho que isso foi uma prova incrível mesmo de aprender a lidar junto, mas respeitando sempre o momento do outro. Nossa, genial, incrível, incrível. É, então a gente já falou de aprendizado, você como pessoa, você como esposa, e agora eu queria entender quando vocês decidiram que 5 anos estava bom, porque se vocês reconheceram que era o início de um novo ciclo, quando vocês tomaram a decisão de fazer uma viagem de volta ao mundo, quando vocês identificaram e qual foi esse gatilho que fez identificar que era hora de voltar para o Brasil e voltar para casa? Então, Patrícia, algumas coisas, essa pergunta tem algumas respostas, né? Eu cheguei num momento em que para mim já estava suficiente. Eu fui a primeira a me dar conta disso. Porque morar num carro não é fácil, né? Então, quem acompanhou nossa viagem pelo Instagram, e normalmente no Instagram a gente posta as partes mais bonitas e as fotos são sempre muito lindas, às vezes não enxergam o que está por trás, né? De não ter rotina, não tinha. Porque quem, por exemplo, a gente escolheu um carro, porque era um carro 4x4, era uma Land Rover, né? A gente sabia que a gente queria ir para a África, então a gente precisava de um carro 4x4. Tem gente que escolhe viajar numa motorhome, por exemplo. Uma motorhome tem banheiro, tem conforto, tem uma sala. A gente escolheu não ter isso porque a gente precisava, a gente queria chegar na África, e para andar na África de motorhome é totalmente impossível, né? Então eu me dei conta, chegou um momento que estava demais para mim, sabe, morar num carro eu estava realmente me dei conta de que eu estava querendo de novo ter um cantinho meu, sabe, de ter uma casa de novo. Eu já estava começando a pensar que eu precisava me reinventar quando chegasse. Aí a gente começou a pensar, a gente vai morar no Brasil, a gente vai morar onde, né? Tivemos que tomar todas essas decisões para onde que a gente ia voltar. E além de eu perceber que para mim estava demais já morar num carro, eu queria ter de novo um lugar para morar. E me dar conta que as decisões não são para sempre, né, Patrícia? Eu não sei se vou ficar para sempre na Serra Gaúcha, provavelmente não. Não sei se vou ficar para sempre no emprego. Então, as decisões elas não têm esse peso de para sempre. A gente percebe que a gente muda o tempo todo, né? E como eu te disse, a gente aprende que mudança a gente evolui sempre com a mudança. Então, eu quis voltar, né? E aí o Edu, e além disso também, as reservas estavam
indo Já. embora, né? Porque no início a gente tinha um rendimento financeiro bem maior, as coisas mudaram bastante ao longo desses 5 anos, todo mundo acompanhou, então a gente já não tinha mais um rendimento. E claro que quando o bolo vai diminuindo do dinheiro, o investimento também vai, o retorno daquilo vai diminuindo. E eu fiz questão de voltar com um valor específico, porque a gente sabia que tinha que recomeçar, né? Recomeçar num lugar, eu achava muito importante que a gente tivesse um valor para aquilo, né? Para alguns meses de aluguel, até os dois conseguirem novos empregos, né? Porque a gente começou, nunca é do zero, né? Eu sempre digo que essa recomeçar do zero não existe depois do que a gente passou, mas recomeçar e se reinventar numa profissão. Então, a viagem para mim naquele momento chegou no meu limite, né? De que eu não queria mais morar num carro naquele momento. E o Edu, como a gente começou essa viagem juntos, a gente decidiu voltar juntos e se reinventar juntos, né? Que lindo. Também. Nossa, que história de vida, porque assim tem, meu Deus, tanto aprendizado, e se a gente fala que a palavra tem o poder, mas o exemplo ele arrasta, eu acho que você já está arrastando uma montoeira de gente aí, porque essa história eu não sei nem te E tu dizer. sabe, Patrícia, que eu, Tá? eu gosto também de trazer as outras pessoas que a gente conheceu pelo caminho. Porque, por exemplo, pra gente foi importante viajar de carro e ter uma reserva e tal, mas a gente conheceu pessoas viajando de todas as formas possíveis, tá? A gente tem um grande amigo que é o Matias, a gente conheceu ele em Montenegro. Ele estava dando a volta ao mundo a pé. Ele empurrava um carrinho por aí. E era ele, uma barraca e um carrinho. Ele tinha um gasto médio de 6 euros por dia, porque ele acampava, as pessoas convidavam ele para ficar na casa, porque imagina, tu vê alguém dando a volta ao mundo a pé, tu te compadece, né? E todo mundo queria conhecer ele. E ele acampava onde dava, né? Ele acampava, inclusive, em cemitérios. Então, assim, Gente, ele foi uma pessoa que não deu desculpas, né? Ele encontrou, ele tinha um sonho e ele foi atrás. Eu não daria a volta ao mundo a pé, porque para mim não se encaixa, né, imagino que eu não, acho que eu conseguiria, que nem a gente diz, a gente acha que não consegue. Mas ele encontrou uma maneira de viajar. nossa, No incrível. Cazaquistão também, eu comecei, o Edu ia fazer uma trilha e eu comecei a ouvir português. Eu digo, não acredito. Quando eu vi, eu encontrei um menino, que era o Éder, viajando com a mãe dele, a dona Lucimar. Eles viajam, Patrícia, de carona, tá? Por todos os países. Ela não fala Hum. uma palavra de inglês, ele é professor de inglês, e eles ficam só em couchsurfing, que é uma Eu troca de sei, experiências entre viajantes, em que as pessoas abrem a sua casa para os outros viajantes, né? Pode ser o teu sofá, pode ser o teu chão da tua sala, então eles viajam só de carona e ficando em couchsurfing. A dona Lucimar, ela é do interior do Ceará, agora eu não lembro o nome da cidade, e ela tá dando a volta ao mundo com o filho dela sem falar uma palavra de inglês. E nossa, com super pouco dinheiro, né? Eles não tinham nenhuma reserva, nem nada. Então, são muitos aprendizados, né, que a gente tem. uau. E todos esses aprendizados que você acabou de compartilhar nesse episódio, meu Deus, as pessoas podem usar isso na carreira, no negócio, na própria vida, porque todas essas habilidades que você desenvolveu e que você adquiriu com essa experiência global, você e realmente vai tirar valor disso quando você aplicar na tua volta, que é o Brasil, que você já está fazendo. Então, nossa, assim, essa experiência é uma experiência de vida que muda a vida da pessoa, muda a sua vida e a do seu marido que estavam ali e de quem ouve, porque passa assim, nossa, de repente eu estava pensando em fazer uma viagem e estava achando que eu não ia ter a grana para fazer, mas eu vou fazer, ou então do jeito que dá, o importante é fazer, porque no fundo o importante é fazer. Quantas vezes eu já tive conversando com pessoas que falavam: ah, mas eu só vou viajar para tal lugar se eu for com um avião tal, se eu for na classe X, se eu não sei o quê. E a pessoa, quando vê, ela não saiu nem do próprio país, e assim, não porque não quis, porque achava que para fazer precisava de uma super estrutura, de uma super grana. E aqui hoje ficou bem claro que não. Então, assim, realmente a sua experiência de vida tem muito a agregar para mulheres que às vezes ficam muito presas no e se eu fizer isso. Você foi lá e fez, arrasou. Muito parabéns, assim. E hoje, só para a gente, né, explicar por que que você não está aqui no nosso super cenário da Barbie com a Piccadilly e ela sonha, ela faz, apesar de estar na Serra Gaúcha, né? Ai, gente, então,
a gente, como eu disse, imprevistos acontecem. Eu fui picada por uma aranha, não sei exatamente nem aonde, e aí eu tive uma lesão, uma lesão meio grande, que eu acabei pegando uma bactéria. Nessa lesão, eu acabei de ficar 22 dias internada no hospital, então agora eu estou em casa, Meu Deus. tô em tratamento bem longo por causa disso. Então é isso, eu sobrevivi à África e vim ser picada por uma aranha na Serra Gaúcha, né, gente? Para você ver como um imprevisto, realmente a gente não sabe quando é que as coisas vão acontecer. Então é por Demais. isso que eu tô gravando aqui de casa, mas tá tudo bem já. Tô só com o tratamento. Não posso me movimentar muito, por isso que eu tô em casa, porque eu tô com pontos ainda, né, da cirurgia. Então, mas agora está no caminho certo. Daqui a pouco mais eu tô de volta aí ao Grande Hotel. Nossa, genial, demais. Rafa, muito obrigada por participar desse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Que delícia ouvir a sua história. Eu ficaria aqui, ó, perguntando várias outras curiosidades, mas sem dúvida, para mim, assim, um dos melhores aprendizados desse episódio é a coragem de realizar um sonho que às vezes não é seu, mas você descobre o seu nessa jornada. E muito inspiradora, super. Vou continuar Com acompanhando. certeza. Como que as pessoas encontram você na rede social? Então, a gente tem o Instagram, que é o Pandora on the Road, e o Vai ficar aqui. Facebook também. E aí, enfim, a gente tem toda a nossa viagem tá. A gente tem alguns vídeos só no YouTube, como, né? A gente não foi o que a gente se programou para fazer, mas no Instagram tem dicas de todos os países, por tudo que a gente fez, né? Então, quem quiser aí alguma dica também, Nossa, estou aqui, né, para ajudar quem quiser. Não precisa dar a volta ao mundo, mas fazer uma pequena viagem, quem sabe, é possível, né? E não colocar empecilho, gente. E o momento ideal não existe, o momento ideal é hoje, né? arrasou. Rafa, que prazer ter você aqui nesse episódio do Prazer podcast foi o Ela Sonha, meu. Ela Faz. Bom, agora eu quero te conhecer pessoalmente. A próxima vez que eu voltar aqui na Serra Gaúcha, eu quero poder realmente falar ainda mais, conversar, porque esse assunto eu super me interesso. Você que está aqui assistindo esse podcast, deixa nos comentários qual é o país que você sonha em visitar, qual é a cidade, qual é o lugar que está ali no seu sonho e que você, né, ainda não realizou. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Se inscreve no canal, ativa a notificação. E você sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo no podcast Ela Sonha, Ela Faz, em vídeo no YouTube às 19 horas toda segunda-feira e 7 horas da manhã sai em todas as plataformas de áudio. Obrigada, eu te vejo no próximo episódio. Sucesso. Beijo. Obrigada, Rafa, arrasou. Grande prazer. Beijo, tchau. Tchau, tchau.